Olá, pessoal. Vamos para a nossa aula de hoje, de Direito Constitucional 2. Trataremos sobre a teoria geral dos direitos fundamentais. Tá? É uma confusão que se faz muito entre direitos fundamentais e direitos humanos. São a mesma coisa? São diferentes? Veja, os direitos humanos estão reservados mais a uma esfera internacional. Então, nós encontramos a expressão human rights, ou direitos humanos, em decisões das cortes internacionais, como a Corte Interamericana de San José, Tribunal Internacional, e a expressão direitos fundamentais, em nosso ordenamento, está mais restrita a um âmbito interno. Essa expressão, direitos fundamentais, ela veio para o nosso ordenamento baseado no direito alemão, onde é chamada de Grundrecht, ou seja, norma fundamental, direito fundamental, a norma de onde emanam as demais do ordenamento jurídico. É uma expressão muito bonita e bem adequada à sua incorporação e sua utilização em nosso sistema jurídico. No direito americano, eles usam a expressão civil rights para esses direitos internos, inclusive de ordem constitucional, e human rights para esses direitos externos. Então você nunca vai ver um americano falando em direitos fundamentais, que essa é uma expressão que eles não utilizam, mas sim um europeu. Tá? Então, feita essa diferenciação, direitos fundamentais, norma interna, direitos humanos, é a mesma ideia, mas no âmbito internacional. Tá? Vamos aqui ver qual a principal característica do direito fundamental. Bem, os direitos fundamentais estão previstos no artigo 1º da nossa Constituição, bem no início mesmo. Diz o seguinte, esse dispositivo: a República Federativa do Brasil, aí diz que é formada pela união indissolúvel dos Estados, municípios e Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos: inciso 3, a dignidade da pessoa humana. Tá? Então, os direitos fundamentais têm base constitucional no nosso ordenamento. Tá? Estão no artigo 1º. Então, eles, que ela ideia do direito alemão de norma fundamental, Grundrecht, eles estruturam todo o nosso ordenamento. Então, a leitura do nosso sistema jurídico tem que ser feita baseado nesses direitos fundamentais da dignidade da pessoa humana. Ok? Vamos ver. A origem histórica dos direitos fundamentais, eles vêm de uma ideia de limitação do poder do Estado. Nós vamos ver aqui um pouquinho quando nós falarmos das dimensões. Tá? Essa foi a ideia inicial. A primeira característica dos direitos fundamentais seria a relatividade. Não existem direitos fundamentais absolutos. Eles estabelecem normas e vão se adequando aos outros direitos fundamentais dentro do contexto em que estão inseridos, sendo resolvidos critério de prevalência de um e outro, e aqui vem a segunda característica, a ausência de hierarquia, não há hierarquia entre eles, o conflito entre um e outro direito fundamental é resolvido caso a caso. Então, as características: relatividade, ou seja, não existe direito fundamental absoluto, isso é uma questão que sempre cai em concurso. Ausência de hierarquia, não existe um direito superior ao outro. Os conflitos em direitos fundamentais são resolvidos segundo critérios de especialidade, aspectos temporais. Tá? A historicidade. Os direitos fundamentais, eles têm origem histórica e evoluíram de acordo com o avanço da sociedade, a época e o lugar em que eles são inseridos. Outra característica, a imprescritibilidade. O fato de um direito fundamental não ser utilizado não faz com que ele prescreva ou que ele deixe de valer pelo tempo. O direito fundamental ele é imprescritível, ele não perde sua força pela passagem do tempo. Outra característica, a irrenunciabilidade. O direito fundamental, por sua própria natureza, sua estrutura no eixo central do sistema, do ordenamento jurídico, faz com que ele seja indisponível. Ninguém pode abrir mão de seu direito fundamental. Ou seja, eu não posso fazer um acordo que eu vou vender meu coração, meu rim, meu pulmão, e a pessoa vai pagar um valor que minha família vai usufruir. Isso não existe. Então, eles são irrenunciáveis, outra característica.
Outra característica é a universalidade, ou seja, ele abrange a todos e todos são iguais perante a lei. Esse abrange a todos, teve muita discussão se eram pessoas físicas ou pessoas jurídicas também. O entendimento é que abrange tanto pessoas físicas como pessoas jurídicas, a que a lei atribua possibilidade de existência no ordenamento jurídico. Quanto à eficácia, existem três vertentes de eficácia dos direitos fundamentais. A primeira seria a eficácia vertical, ou seja, de cima para baixo. É uma proteção do cidadão, do indivíduo, contra o Estado. E aí vem a garantia às liberdades, a garantia à proteção à vida. Então, é uma camada de proteção para igualar, para nivelar, para proteger o indivíduo do Estado. São relações marcadas pela verticalidade, de cima para baixo. Os direitos fundamentais vêm proteger o indivíduo desse poder do Estado. A segunda característica, que levou um tempo maior para ser compreendida e hoje é aplicada sem muito problema, é a eficácia horizontal, ou seja, entre pessoas. Ou seja, o Estado reconhece a característica, essa natureza embrionária do direito fundamental em todo o ordenamento. Então, algo que era incomum como direitos constitucionais na órbita privada, no direito civil, no direito comercial, hoje são critérios de interpretação bastante comuns. Então, não é inusual a gente encontrar obras de direito civil constitucional, faz uma leitura constitucional do direito civil para sua adequação a essas características do direito fundamental. Então, nós temos eficácia vertical, protegendo o cidadão contra o Estado. Nós temos eficácia horizontal, protegendo, regulando as relações entre os indivíduos com base nos direitos fundamentais. E nós temos também uma eficácia diagonal. O que seria isso? Onde o ordenamento jurídico reconhece que há desnivelamento entre as pessoas. Nós vemos muito isso nas relações de trabalho, que são marcadas pela hierarquia, e as normas trabalhistas ela vem com a norma de proteção ao trabalhador para estabelecer uma igualdade entre eles no usufruto de seus direitos. Nós vemos isso também, essa eficácia diagonal dos direitos fundamentais, estabelecendo parâmetros de igualdade entre os indivíduos nas relações de consumo, onde o artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor ele trabalha com critérios de hipossuficiência do consumidor. Então, quando a gente fala em eficácia dos direitos fundamentais, nós temos eficácia, relembrando, vertical, Estado-indivíduo, eficácia horizontal, indivíduo-indivíduo, e eficácia diagonal, indivíduo-indivíduo, mas reconhecendo que eles estão em níveis diferentes, como relações de trabalho, relações de consumo. Nós temos também a outra característica, a proibição de retrocesso. O que é isso? Uma vez concedido um direito fundamental, uma vez estabelecido, sedimentado, um direito fundamental no ordenamento, não se pode mais retirá-lo. Ele se incorpora. Não é possível retroagir no reconhecimento dos direitos fundamentais. E, por fim, a última característica que nós adotamos aqui, outros autores põem outras características, mas vamos nos prender a essa, seria a aplicabilidade imediata. Isso nós encontramos no artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição. Diz o seguinte: os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais em que o Brasil seja parte. E o parágrafo 1º diz o seguinte: as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Aplicabilidade imediata. Lógico, essa aplicabilidade ela pode ser dividida em três espécies. Plena, ou seja, que não depende de qualquer espécie de regulamento. Contida, ela pode ser restringida em alguns aspectos. E limitada, para produzir efeitos depende de lei, embora alguns efeitos sejam desde logo produzidos. Tá? Então, aplicabilidade a gente fala plena, não depende de regulamentação. Contida,
depende de alguma regulamentação e limitada. Para produzir efeitos depende de lei. Outra característica, quando nós estamos falando aqui do artigo 1º, do artigo 5º da Constituição Federal e do parágrafo 2º do parágrafo 1º, nós vimos que o legislador fala em direitos e garantias fundamentais. Qual seria a diferença entre um e outro? Veja, os direitos são as normas estruturantes do ordenamento e as garantias são formas de instrumentalização dessas normas. Então, o que são garantias fundamentais? Nós temos constitucionais o habeas corpus, mandado de segurança, ação de descumprimento de preceito fundamental, são todas garantias constitucionais que dão operacionalidade ou que instrumentalizam os direitos fundamentais. Então, relembrando as características, relatividade, não existem direitos absolutos, a ausência de hierarquia, um direito fundamental não é superior ao outro, historicidade, eles têm características históricas, evoluíram de acordo com o passar do tempo e ainda estão evoluindo. Imprescritibilidade, a passagem do tempo não faz que alguém perca seu direito fundamental, eles são irrenunciáveis, ou seja, indisponíveis, ninguém pode abrir mão, são universais, abrange a todas as pessoas, físicas e jurídicas, tem eficácia em 3 sentidos: vertical, horizontal e diagonal. Há uma proibição de retrocesso, uma vez concedido, não é possível retroagir, e de aplicabilidade imediata, plena, contida ou limitada, de acordo com a necessidade ou não de regulamentação. Aqui nós vamos falar de um tema muito interessante: direitos fundamentais, suas gerações, também chamadas de dimensões. A doutrina inicialmente veio com a ideia de gerações de direitos fundamentais. A nossa Suprema Corte, o STF, chama em dimensões. Porque a ideia de geração, daqui uma geração sucede a outra. Como o filho sucede ao pai e o neto sucede ao pai e ao avô. Não é isso. Na verdade, são dimensões diferentes do mesmo fenômeno, dos direitos fundamentais. Mas tem essa designação porque foi na origem que eles foram surgindo. Então, a primeira geração, ou a primeira dimensão dos direitos fundamentais, está ligada aos direitos civis, às liberdades públicas, e tem a ideia de um Estado abstencionista. Era um Estado que intervinha na liberdade de ir e vir das pessoas, na liberdade de pensamento, na liberdade de religião. Então, essa primeira dimensão dos direitos fundamentais, essa primeira geração, que chegou primeiro, nesse sentido, a ideia de geração que chegou primeiro, eles estabelecem limitações à atuação do Estado. Por isso, a ideia de um Estado que se abstém, um Estado abstencionista. Nós temos isso na Magna Carta da Inglaterra de 1215, na Declaração Americana de Independência de 1776, na Declaração Francesa, são todas limitações da atuação do Estado e normas garantidoras de liberdades ao indivíduo: liberdade financeira, liberdade de religião, liberdade de ir, liberdade de pensamento, de expressão, liberdade política. São direitos de primeira dimensão. Então, a característica fundamental desses direitos é a liberdade. A segunda dimensão já veio no pós-revolução industrial e ela veio estabelecer ideias de direitos sociais e de atuação do Estado para estabelecer igualdade entre os indivíduos. Com a Revolução Industrial, muitas questões sociais afloraram, decorrentes da urbanização, da exploração massiva da força de trabalho, e essas demandas necessitaram de regulamentação, e surgiram os direitos de segunda geração ou segunda dimensão. São direitos sociais, aí vem direito do trabalho, direito previdenciário, são direitos de ordem econômica, limitando a atuação de entidades financeiras, então também os direitos de ordem cultural. Então, primeira geração, a liberdade. Segunda geração, nós temos a igualdade. Então, nós temos um Estado que intervém para garantir educação, saúde, regular relações de direito privado, como relações de trabalho, relações de saúde. Então, na primeira geração, primeira dimensão, nós temos um Estado abstencionista. Então, são chamadas normas de liberdade, o foco é a liberdade. A segunda geração, ou segunda dimensão,
São normas que exigem que um Estado tenha uma atuação programática em benefício da sociedade. Então, o Estado intervencionista, mas segundo programas traçados pela sociedade. Então, nós temos aí normas, direito à saúde, direito à educação. Tá? Exemplo disso, nós temos a Constituição Mexicana de 1917, a Constituição de Weimar, da República de Weimar, a Constituição Alemã pós-Primeira Guerra Mundial, de 1919, e nós temos também a Constituição Brasileira de 34. Então, primeira geração fundada na liberdade, segunda geração, dimensão fundada na igualdade. E o que seria a terceira geração, a terceira dimensão dos direitos fundamentais? Também seguindo uma evolução histórica, seria o direito ao ambiente, a um meio ambiente saudável, direito ao desenvolvimento, direito à paz, enfim, são direitos transindividuais. Enquanto a primeira geração são direitos da pessoa, do indivíduo, a segunda geração direitos de grupos sociais, a terceira geração pega direito de toda a comunidade, não de apenas segmentos. Então, por isso eles são chamados de direitos meta-individuais ou direitos difusos. Então, direito a um meio ambiente equilibrado. Tá? Então, se a primeira geração, a primeira dimensão, estava ligada à liberdade, a segunda geração, a segunda dimensão, está ligada à igualdade, e a terceira dimensão, ou geração, ligada à fraternidade. Essa classificação foi adotada pelo professor Norberto Bobbio, que deu a ela bastante destaque, e ele se fundou na ideia do lema da Revolução Francesa: liberdade, liberté, igualdade, égalité, e fraternidade, fraternité. Então, se você tiver numa prova, alguém perguntar quais são as dimensões dos direitos fundamentais, ou quais são as gerações, você se lembra? A primeira geração, lembra do lema da Revolução Francesa? Primeira geração, a liberdade. Segunda geração, ou dimensão, a igualdade. Terceira dimensão é a fraternidade. Tá? Então, por exemplo, quando a gente fala em direito à educação, direito à saúde, nós estamos falando em normas de uma atuação do Estado para garantir para a sociedade, normas de igualdade. Quando a gente fala em direito ao ambiente, são direitos de todos, então meta-individuais. Então são direitos de fraternidade. Existem direitos de quarta e quinta dimensões, ou quarta e quinta gerações. Veja, a nossa Suprema Corte trabalha com até 3 dimensões dos direitos fundamentais, ou 3 gerações, como queira, mas o Supremo Tribunal Federal usa a expressão dimensão, trabalha com 3 dimensões. A doutrina acrescenta ela mais 2 dimensões, alguns doutrinadores têm até 6 dimensões, mas nós vamos explicar essas outras 2 para que seja bem sedimentada a compreensão. A quarta geração ou dimensão seriam direitos decorrentes da globalização, todo o planeta. E a quinta geração seria direitos à manipulação genética. Alguns autores discordam quanto a isso, não há um consenso, mas vocês fiquem sabendo que existem algumas pessoas que trabalham com quarta e quinta dimensão. A quarta dimensão seria a globalização e a quinta dimensão envolvendo a manipulação genética. Mas o Supremo Tribunal Federal, é importante que fixem isso, aceita somente 3 dimensões atualmente. Aqui nós vamos tratar um outro tema, que são questões de fixação. O objetivo é preparar vocês para exames de ordem, concursos que queiram fazer, e ao mesmo tempo nós vamos mostrando para vocês como o tema que foi tratado na aula é apresentado em questões de concurso. Bem, vamos lá. Aqui nós temos um concurso para delegado da Polícia Civil do Pará, 2021. Questão quentinha, né? Diz o seguinte: Maria, casada, mãe de 2 filhos, teve a terceira gestação aos 44 anos. Quando estava na 13ª semana da gestação, descobriu que o feto era anencefalo e, com 100% de certeza, não teria perspectiva de sobrevida. Imediatamente, Maria pensou em fazer um aborto, mas não tinha certeza se poderia em razão do direito fundamental à vida previsto na Constituição Federal Brasileira. Após conversar com o médico, Maria acredita que poderá fazer o aborto, mediante comprovação por laudo médico da condição do feto, em razão do Supremo Tribunal Federal já ter decidido sobre a matéria. De fato, já decidiu, entendendo favoravelmente ao aborto em algumas situações.
Inclusive, a situação dela é uma dessas. Nesse caso, no que tange ao direito fundamental à vida, previsto no artigo 5º da Constituição Federal, é correto afirmar que, veja, essa questão trabalha com um choque de direitos fundamentais, o direito à vida e o direito à dignidade da mãe. Tá? Então, nós vimos que não há hierarquia entre os direitos fundamentais e o Supremo Tribunal Federal vai dar a interpretação mais adequada a ele. Então, vamos lá. Alternativa A. Por ser um direito fundamental, é absoluto o direito à vida. Veja, nós vimos que uma característica do direito fundamental é a relatividade. Então, não existe direito fundamental absoluto. Sim, a gente já tira a alternativa A. A alternativa B também fala em direito absoluto, então já cai fora. Vamos ver a letra C. Apesar de ser um direito fundamental, não é absoluto. Opa, começou acertando. E, nesse caso, foi relativizado, correto? Dentre outros, pelos princípios da proporcionalidade, da dignidade da pessoa humana em prol da proteção da mãe. Nós vimos que uma das características dos direitos fundamentais, essa é a resposta correta. Está correta. É que ele não existe, ele é relativo, e que não existe hierarquia entre os direitos fundamentais. E nós vimos aqui que nem o direito à vida. Nessa hipótese, o direito à vida do feto cedeu espaço ao direito à dignidade da mãe. E usaram critérios de proporcionalidade ou de razoabilidade para resolver essa questão. Então, a letra C está correta. Vamos ver a letra D aqui para desencargo de consciência. No concurso a gente sempre examina todas as hipóteses, mesmo quando acha correta. Mas vamos lá. Apesar de ser um direito fundamental, não é absoluto, está certo, e sequer considerado em uma situação como apresentada no enunciado. Na verdade, está errado. Os direitos fundamentais eles são resolvidos caso a caso. Então, lógico que são considerados, está errado. A letra E, por ser um direito fundamental, não é absoluto, correto, mas o princípio da dignidade da pessoa humana, considerado nesse caso pelo Supremo Tribunal Federal na proteção da mãe, está acima de qualquer outro direito fundamental. Opa, está errado. Nós vimos que não existe hierarquia entre os direitos fundamentais, então a resposta correta é a letra C. Vamos para outra questão. Analista jurídico, FUNESP 2020, também questão recente. Diz o seguinte, o enunciado. A doutrina, ao tratar dos direitos e garantias fundamentais, assinala que os direitos fundamentais não podem ser considerados na interpretação e aplicação pelo administrador público de cláusulas gerais de conceitos jurídicos indeterminados. Ao contrário, os direitos e garantias fundamentais são a coluna vertebral do ordenamento jurídico. Eles são considerados para tudo. Está errado. Letra B. Os direitos fundamentais são normas matrizes de outras normas e não normas diretamente reguladoras de situação jurídica. Está errado, eles regulam diretamente. Nós vimos eficácia pode ser plena, contida ou limitada. Então está errado. A letra C. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata no que se refere exclusivamente aos direitos fundamentais. Está errado. Aos direitos individuais, desculpa. Está errado, envolve a todos os direitos individuais, nós vimos direitos sociais e direitos meta-individuais, direito de terceira dimensão ou geração. Então está errado. Letra D. O fato de os direitos fundamentais estarem previstos na Constituição torna os parâmetros de organização e de limitação dos poderes constituídos. Exatamente. É o eixo central do nosso ordenamento jurídico. A expressão Grundrecht vem do direito alemão vem de solo, de fundamento, de origem de tudo. Então a expressão direitos fundamentais são direitos dos quais fundamentam todos os outros. Todos saem dessa fonte dos direitos fundamentais. Então a resposta é correta é a letra D. Vamos ver a letra E aqui, por desencargo de consciência. Os atos normativos do Poder Legislativo sujeitam-se aos direitos fundamentais, mas outros atos desse poder, com eficácia externa, escapam a essa sujeição. Errado. Todos os atos normativos estão sujeitos aos direitos fundamentais. Está errado. Vamos ver aqui, fiscal de tributos, bom concurso 2020. Entre as características dos direitos e garantias fundamentais, a qual estabelece que seu usufruto não é perecível com o passar do tempo é vedação ao retrocesso, não, inalienabilidade, não, imprescritibilidade. É essa a resposta correta. Os direitos fundamentais não perdem seu valor com o passar do tempo. Vamos aqui, fiscal de tributos também, 2020, Fundatec. A liberdade de direitos civis e políticos se caracteriza em qual dimensão dos direitos fundamentais? Opa, nós vimos que são
três dimensões ou gerações. Vimos que aqui no enunciado ele usou a expressão adotada pelo Supremo Tribunal Federal de dimensão. É didaticamente mais adequado mesmo. Liberdade são os direitos de primeira geração, primeira dimensão. Então a resposta correta é a letra A. Segunda dimensão são os direitos sociais. Terceira geração, os direitos meta-individuais ou de fraternidade. Né? Quarta geração, direitos globais, embora não seja adotado. E quinta geração são os direitos à manipulação genética. Então sempre falar em liberdade, primeira geração ou dimensão. Vamos lá, concurso de prefeitura aqui de Santa Catarina, de município de Santa Catarina. Direitos fundamentais podem ser definidos como direitos inerentes à pessoa humana e essenciais à vida digna. Correto. É dever do Estado protegê-los. Correto. Os direitos fundamentais possuem algumas características próprias. São consideradas características dos direitos fundamentais, exceto. Sempre que a pergunta é certo, errado, incorreto, prestar bastante atenção para não cair em pegadinha. Inalienabilidade e imprescritibilidade. Correto. São inalienáveis e não perecem com o tempo. Ilimitabilidade e inconstitucionalidade. Opa! Ilimitabilidade e inconstitucionalidade. Está errado? Não existe inconstitucionalidade de direitos fundamentais. Tá? E os direitos não são ilimitados, são limitados por outros direitos. Então a resposta é para marcar a letra B, que é a incorreta dentre essas. Vamos ver a outra: renunciabilidade, universalidade, está correto. Limitabilidade, historicidade, está correto. Inviolabilidade e concorrência. Alguns usam essa expressão concorrência, que eles concorrem entre si. Critério de hierarquia, são resolvidos caso a caso. Então, se aparecer essa expressão concorrência, em si não está errado. Aqui do Ministério Público de Tocantins, 2010, assinale a alternativa verdadeira. As normas definidoras, diz a linha A, opção A, as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais dependem de regulamentação infraconstitucional para sua aplicação. Opa, está errado, não é isso. Letra B, os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Isso aqui é a redação do parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição Federal, está corretíssima. Tá? Então as outras já ficam até prejudicadas, mas vamos ver aqui, é privativo de brasileiro nato cargo de Procurador-Geral da República? Não é. O alistamento eleitoral e o voto são facultativos para os maiores de 60 anos. Também não é isso que está na Constituição. Vamos lá, advogado CREA 2019. Vamos lá, o que diferencia os direitos fundamentais das garantias fundamentais? Nós vimos que os direitos fundamentais são as normas estruturadoras e as garantias são formas de instrumentalização desses direitos, forma de fazê-los valer. As garantias fundamentais, diz a letra A, são espécies de direitos fundamentais? Está errado. Letra B, as garantias fundamentais e os direitos fundamentais são sinônimos? Não são sinônimos. Letra C, os direitos fundamentais são bens e vantagens prescritos na Constituição Federal, na norma constitucional, enquanto os direitos fundamentais são instrumentos através dos quais se assegura o exercício dos aludidos direitos fundamentais, preventivamente ou prontamente os repara caso violados. Está correto. Vamos ver a letra D, por desencargo. As garantias fundamentais são bens e vantagens prescritos na norma constitucional, enquanto os direitos fundamentais são instrumentos. É o contrário. E letra E, as garantias fundamentais são antônimos. Não, está errado também. A resposta correta é a letra C. Gente, sempre lembrando, as garantias são normas instrumentalizadoras dos direitos fundamentais. Aí nós temos a ação de descumprimento de preceito fundamental, habeas corpus, mandado de segurança. Vamos ver aqui, assistente administrativo, Universidade Federal de Tocantins, 2016. Os direitos fundamentais de primeira geração ou dimensão são os direitos civis e políticos, correto, caracterizados por serem direitos relacionados com as liberdades individuais e por exigirem diretamente a abstenção ou não intervenção do Estado. Isso mesmo, abstenção ou não intervenção do Estado. Diante do exposto, assinale a alternativa que não representa um direito de primeira geração. Direito de expressar atividade intelectual, artística, científica e de comunicação. Envolve liberdade e direito de primeira geração.
Direito de locomover-se, alternativa B. Direito de locomover-se em território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer o dele e sair com seus bens. Também envolve liberdade, direito de primeira geração. Direito de se associar para fins lícitos, vedada de caráter paramilitar. Também de primeira geração, pois envolve a liberdade. Direito à saúde e à educação. Direito de segunda geração. Aqui envolve uma atuação do Estado para garantir a saúde e a educação dos indivíduos. Então, a resposta que aqui não representa um direito de primeira geração é a letra D, porque é um direito de segunda geração ou dimensão. Vamos ver aqui concurso para juiz leigo TJ Paraná. Gente, às vezes essa expressão juiz leigo causa certa perplexidade, mas juiz leigo é uma expressão prevista na Lei 9.099, que é a Lei dos Juizados Especiais, e que é um bacharel em Direito que faz uma prova de seleção e passa por um treinamento, um curso, para atuar como juiz auxiliar nos juizados especiais. Essa expressão juiz leigo é um pouco inadequada, porque ser juiz não é leigo, tem conhecimento do direito. Mas a lei usa em oposição ao juiz togado, que seria o juiz de carreira. Então, sempre que aparecer juiz leigo, está ligado ao juizado especial. Vamos lá. É uma prova de seleção para trabalhar como juiz não togado nos juizados especiais do Paraná. Diz o seguinte: os direitos fundamentais de segunda geração ou dimensão são aqueles que exigem do poder público uma atuação em favor do cidadão, prestação positiva. Assinale a alternativa que não representa um direito de segunda geração. Letra A, liberdade de consciência e de crença. Falou em liberdade, gente? É direito de primeira geração ou dimensão. Então, aqui a gente vai marcar a letra A. Vamos ver as outras. Saúde e educação é segunda dimensão. Lazer e segurança. Lazer também, professor, sim, lazer é. Quando vieram as normas trabalhistas, elas vieram assegurar o descanso e o lazer ao trabalhador também. Então, o Estado interviu nas relações sociais privadas, e aí nós temos um Estado intervencionista. Então, o direito de segunda geração para garantir o lazer e o descanso das pessoas. Proteção à maternidade, à infância, também é norma de segunda geração. Aqui, concurso para o DETRAN do Paraná, concurso realizado pelo CESP, um pouquinho mais antigo, 2006, mas está super atual. Vamos lá. Constitui características dos direitos e das garantias fundamentais previstos na Constituição. Renunciabilidade. Não, está errado. Os direitos fundamentais são irrenunciáveis. Universalidade. Eles são universais. Todas as pessoas. Então, letra B. Prescritibilidade, vamos ver as outras. Não é, eles são imprescritíveis. Alienabilidade, eles são inalienáveis. Ninguém pode vender esse direito fundamental. Então, para marcar a correta é a letra B. E aqui a nossa última questão da aula de hoje. Vamos lá, Procurador Autárquico, Universidade Estadual do Ceará, 2016. Diz o seguinte: quanto aos direitos fundamentais e sua classificação em dimensões, o direito à propriedade privada e o direito ao meio ambiente equilibrado enquadram-se, respectivamente, na seguinte classificação. Veja, direito à propriedade privada é direito que a liberdade de ter seus bens. Então, direito de primeira dimensão. E o direito ao meio ambiente equilibrado é um direito de terceira dimensão. Então, nós temos aqui a resposta correta, é a letra B. Bem, pessoal, ficamos hoje por aqui. Vamos terminar a nossa aula. E desejo a todos um bom aprendizado. Tudo de bom.